Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 7h01. Olá, muito bom dia para você. Hoje é sábado, 11 de novembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale desse sábado, dia 11 de novembro. Agora 7h01. Confira os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Costelão da Paz será realizado neste domingo em Mineiros. Preço médio da gasolina nos postos cai a R$ 5,63 e atinge o menor nível desde agosto, é o que mostra a ANP. A maioria do STF entende que Justiça Militar pode julgar réus civis em tempos de paz. Secretaria de Saúde suspende contrato com OS. 5 unidades de saúde passam por transição de gestão. Matrículas da rede pública estadual de educação serão iniciadas na segunda-feira. Defesa Agropecuária Goiânia é referência em todo o território nacional. E Pasgo Saúde alerta para o prazo final de atualização cadastral de beneficiários. Na China, Caiado fecha acordo para a instalação de segundo gigante industrial em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale, edição deste sábado. Olha, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Justiça Militar pode processar e julgar civis em tempos de paz. Os ministros julgam no plenário virtual a ação de um homem denunciado por oferecer propina a um oficial do Exército. Ao STF, a defesa argumentou, entre outros pontos, que o caso era de competência da Justiça Comum. O caso começou a ser julgado em dezembro do ano passado e foi suspenso por pedidos de vista, ou seja, mais prazo para análise. Apesar de todos os ministros já terem apresentado seus votos, ainda é possível que qualquer integrante da corte peça para o caso ser levado para o plenário presencial. Se isso não ocorrer, o resultado será confirmado com a publicação do acórdão nos próximos dias. Nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes desempatou o julgamento. O ministro votou para reconhecer a atribuição da Justiça Militar no caso. E o preço médio do litro da gasolina caiu pela 11ª semana seguida nos postos de combustíveis do país e atingiu o menor patamar desde agosto. Os dados foram divulgados ontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A pesquisa é referente à semana de 5 a 11 de novembro. Vamos então aos valores da gasolina. O combustível foi comercializado em média a R$ 5,63. O recuo foi de 0,35% frente aos R$ 5,65 da semana anterior, segundo os dados da ANP. O preço máximo desse combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,70. O etanol, preço médio do etanol, por sua vez, caiu para R$ 3,54. O valor representa um recuo de 0,56% de frente aos R$ 3,56 da semana anterior. Preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 6,60. Já o diesel registrou um leve recuo, sendo vendido em média a R$ 6,12. O valor representa uma queda de 0,16% frente aos R$ 6,13 da semana anterior. O preço mais alto identificado no país pela ANP foi de R$ 7,95. E a fronteira de Gaza é fechada e retorno de brasileiros é adiado. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson. O governo federal não sabe quando os brasileiros em Gaza conseguirão ser repatriados. O grupo de 34 pessoas finalmente entrou na lista dos autorizados a deixarem a região. Isso desde quarta-feira. No entanto, desde então, ninguém de nenhum país sai de Gaza. O Itamaraty tinha a expectativa de que a saída por Rafah aconteceria nesta sexta, mas, novamente, a região não foi liberada. Segundo o ministro Mauro Vieira, não é possível precisar quando os brasileiros serão liberados.
A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje ou amanhã ou quando. É uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura. Mas o governo brasileiro tem mantido, eu pessoalmente, os encontros com as autoridades constituídas dos países envolvidos, contatos de mais alto nível, com sempre examinando a possibilidade da libertação dos brasileiros no menor prazo possível, junto com os nacionais de outros países que estão na lista. De acordo com a Embaixada Brasileira na Palestina, foram autorizados a cruzar a fronteira um grupo de 34 brasileiros que estão sendo monitorados pelo governo brasileiro. Poderão sair 24 brasileiros e 10 palestinos que estão em processo ou darão início à imigração. Ao todo, 588 pessoas estão autorizadas a deixar a faixa de Gaza pela nova lista. Além dos brasileiros, tem cidadãos dos Estados Unidos, Romênia, Indonésia, Polônia, Rússia, Índia, China, Dinamarca, Alemanha e a maior parte, 265 pessoas, do Canadá. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07 agora. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás anunciou a suspensão temporária do contrato com o Instituto Gênesis, organização social encarregada da gestão de 5 unidades de saúde em municípios goianos. A medida publicada no suplemento do Diário Oficial desta quinta-feira marca o início de uma transição para a transferência da administração dos hospitais e policlínicas a outras organizações. As suspensões de contrato envolvem o Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, o Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim, o Hospital Estadual de São Luís dos Montes Belos Geraldo Landó, a Policlínica de São Luís dos Montes Belos e a Policlínica de Goiás. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a decisão foi motivada pelo reiterado não alcance das metas contratuais e diversas violações do contrato de gestão. A Secretaria destacou ainda, entre os problemas identificados, um alto índice de queixas trabalhistas por parte dos servidores da OS registrados na ouvidoria, incluindo indicativos de greve, depósitos insuficientes no fundo rescisório e inconsistências das prestações de contas, entre outras questões. A OS suspensa terá um prazo de 30 dias úteis para apresentar a sua defesa. E no próximo dia 13 de novembro tem início o período de solicitação de matrículas na Rede Pública Estadual de Educação. Os interessados devem acessar o site oficial do processo, www.matricula.go.gov.br, e preencher o formulário, indicando até 3 opções de escolas nas quais desejam concorrer a uma vaga. Para o ano letivo de 2024, estão disponíveis vagas nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, ensino médio da 1ª à 3ª série e na educação de jovens e adultos, o EJA, distribuídas em 998 instituições públicas estaduais de ensino. Assim como em anos anteriores, a solicitação de matrícula na rede de educação será feita de forma online, exclusivamente pelo site matricula.go.gov.br. Durante o processo, os interessados devem fornecer informações como nome completo, data de nascimento, CPF, endereço e telefone de contato. É necessário também, Daliana, indicar a etapa do ensino desejada, a série, o turno e até 3 opções de escola para matrícula. O sistema realizará a alocação com base nessas indicações e na disponibilidade de vagas em cada unidade escolar. O resultado da solicitação vai ficar acessível a partir do dia 11 de dezembro. Nessa data, os alunos deverão verificar a escola designada, disponível no site indicado, e comparecer à unidade escolar com documentos pessoais do estudante e também do responsável, comprovantes de endereço e de escolaridade. 7h10. Governador em exercício Daniel Vilela recebe comitiva da Dinamarca para discussão de propostas e parcerias. Quem traz os detalhes dessa possível parceria é Sabrina Monteiro. O governador em exercício Daniel Vilela esteve em mais uma reunião para negociações internacionais, dessa vez com a embaixada da Dinamarca. A comitiva da Dinamarca chegou em Goiânia na manhã dessa quinta-feira e foi direto ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. O principal foco desse encontro é trocar ideias sobre a saúde pública.
Vimos aqui conhecer o novo hospital pediátrico, que é um hospital de ponta. Ficamos comovidos, impressionados. Então, estamos aqui para conhecer e ter essa conversa também com o estado de Goiás, conhecer melhor. O médico e deputado federal Zacarias Calil é presidente de 2 frentes parlamentares na área da saúde e diz que pretende trazer inovações para o estado. Essa parceria de Goiás com a Europa, principalmente a Dinamarca, que é um país de primeiro mundo, né? Então, assim, tudo isso é um interesse muito grande. Existem esses interesses também comerciais entre os 2 países, que existe uma troca muito grande. Então, tudo isso é não só também na área médica, mas também no geral que a gente pode contribuir para os avanços de Goiás. Geraldo Rezende, ex-secretário de Saúde do Mato Grosso do Sul, falou o que espera dessa experiência com a embaixada dinamarquesa e os representantes do governo de Goiás. Que a gente possa imediatamente tentar reproduzir o mesmo tipo de trabalho que Goiás oferta ao país. Ao chegar no Palácio das Esmeraldas, o vice-governador falou à TV Brasil Central sobre a busca por novas parcerias fora do Brasil. Nós temos recebido aqui constantemente representantes de vários países, embaixadores, porque Goiás é sem dúvida nenhuma um estado hoje em evidência nacional e mundial. É um dos grandes produtores do nosso país, é um estado que tem também muita tecnologia e nesse sentido temos sido procurados. E cabe a nós aqui como autoridades políticas, é uma determinação do nosso governador Ronaldo Caiado, que inclusive está na China também promovendo o nosso estado e buscando investimentos, a gente receber, apresentar o nosso estado e ao mesmo tempo termos aí conquistas de novas parcerias, de novos acordos de cooperação para que Goiás possa ganhar e continuar se desenvolvendo e crescendo na velocidade que a gente vem crescendo. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13 agora. E o técnico Arthur Elias convocou nesta sexta-feira as 25 atletas que vão defender a seleção brasileira feminina nos 3 amistosos da data FIFA, contra Japão 2 vezes e a Nicarágua. Os jogos acontecerão em São Paulo no dia 30 de novembro, Brasil e Japão na Neoquímica Arena. No dia 3 de dezembro, Brasil e Japão no Morumbi. E no dia 6 de dezembro, Brasil e Nicarágua na Fonte Luminosa em Araraquara. A seleção sub-20 também foi convocada pela técnica Rosana Augusto com 23 atletas para os amistosos contra a Bélgica no dia 1º de dezembro e diante da França no dia 4. Os jogos serão disputados em Cádiz, na Espanha, e fazem parte da preparação da equipe para o sul-americano da categoria, que vai acontecer no ano que vem. E além de colocar o Grêmio de vez na briga pelo título do Brasileirão, os 3 gols de Luiz Soares na vitória por 4-3 sobre o Botafogo garantiram ao camisa 9 uma pequena bolada. Para os padrões dele, é claro. O Uruguai atingiu uma meta estabelecida em contrato por número de gols marcados e vai receber da Liana cerca de R$500 mil de bônus. Soares superou a primeira meta de 15 gols marcados na temporada. O pistoleiro soma 26 no total, mas só entram nessa conta os 14 gols do Campeonato Brasileiro até agora. Com mais 5 jogos restantes para o Grêmio no Brasileirão, o pistoleiro terá a chance de superar outras metas e engordar ainda mais a sua conta bancária. Se ele chegar aos 20 gols, o uruguaio terá direito a receber cerca de mais R$1 milhão de prêmio. E se bater os 25 gols, o acordo prevê outra bonificação também próxima a R$1 milhão. Campeonato Brasileiro, estamos chegando na reta final e podemos ter um novo líder neste final de semana. Quem vai trazer os detalhes é Daniela Esperon. A 34ª rodada começa neste fim de semana e o Brasileirão pode ter um novo líder já no sábado. O Palmeiras encara o Internacional em casa e, se vencer, vai dormir na ponta. Ainda no sábado tem clássico carioca, Flamengo e Fluminense. De olho na ponta da tabela, o Grêmio joga contra o Corinthians na Arena. E o técnico Renato Portaluppi convoca a torcida tricolor e diz que o Grêmio está vivíssimo no campeonato. Hoje sim, posso dizer que o Grêmio entrou no páreo pra gente conquistar o Campeonato Brasileiro. Tá longe ainda, tá difícil, mas eu sempre falei que nada é impossível. Importante a gente continuar trabalhando
continuar respeitando nossos adversários, do jeito que a gente vem fazendo. A Arena domingo tem que estar lotada, não pode ter lugar nem para mosquito. O torcedor tem que incentivar, o torcedor tem que estar com a gente, é mais uma partida difícil. O Botafogo, em contrapartida, tenta defender a liderança, mas tem uma parada dura. O jogo é contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no domingo. É a chance novamente do Alvinegro permanecer na ponta mais uma rodada e, consequentemente, seguir na luta pelo título. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16 agora. O mercado físico do boi gordo encerra a semana apresentando inexpressivo fluxo de negócios. Padrão das negociações apresentou poucas novidades no decorrer da sexta-feira. O fato é que a movimentação dos preços está alinhada ao posicionamento das escalas. Com escalas mais confortáveis, os frigoríficos vêm tentando reduzir os preços. Quando as escalas apertam, os frigoríficos voltam a elevar os preços. Em um período de auge de consumo, as indústrias necessitam manter uma programação confortável para atender toda essa demanda. É o que disse o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Em São Paulo, capital, a referência média para a arroba do boi ficou em R$236. Já em Goiânia, Goiás, a indicação foi de R$232 para a arroba do boi gordo. Em Uberaba, a arroba teve o preço de R$230. Em Dourados, a arroba foi indicada a R$231. Em Cuiabá, a arroba ficou indicada em R$206. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17. Enem, segundo domingo, amanhã, portanto, importa para quem faltou na primeira etapa? Quem vai tirar essa dúvida agora no Jornal Verde Vale é Alexandre Figueiredo. No primeiro dia de provas, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve uma abstenção dentro do esperado de 28,1%, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Agora, com a etapa final a ser realizada neste domingo, fica uma dúvida. Quem faltou no primeiro dia de provas deve realizar o exame? Na avaliação do professor de História e coordenador do cursinho popular Atitude, em Vitória, no Espírito Santo, Wesley Ribeiro dos Santos, estar presente na etapa final, só tem a acrescentar aos estudantes. Por mais que perder o primeiro dia e aí perder uma parte da prova, é importante ir no segundo dia, porque depois sempre vem um arrependimento de não ter feito aquela prova que pode auxiliar para o ano seguinte. Sugiro que sim, que faça, porque a prova está ali, a metade da prova, ela pode ajudar de algum modo. E pode ajudar ainda mais quem realizou a prova e acha que teve mau desempenho, como explica a psicóloga e presidente organizacional do Gaúcho Vestibulares, cursinho popular em Brasília, no Distrito Federal, Yumi Sambosuki. Realizar os 2 dias de prova do Enem é de suma importância quando a gente fala da composição da nota final do SISU, porque as 4 provas elas vão ter pesos dentro dessa avaliação e a redação também. Então, mesmo que você tenha ido mal no primeiro dia nas matérias de linguagens e de ciências humanas, existem ainda essas 2 outras provas de matemática e ciência da natureza que podem ajudar a alavancar essa nota final. Mais de 3.930.000 pessoas se inscreveram para o Enem 2023. Neste domingo, estudantes de todo o Brasil encaram 90 questões de matemática e ciências da natureza. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h19, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale deste sábado. Já no próximo bloco. Prazo para se cadastrar em programa que dá desconto no IPVA termina agora em novembro. 91,2% dos goianos têm telefone celular. Índice é o segundo maior do Brasil. Produtores rurais perdem leite, queijos e derivados por falta de quê? Energia aqui em Goiás. Os detalhes você vai saber já logo após o break comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22. Agora já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desse sábado. E após serem aprovados pelo Senado no último dia 25, os 3 nomes de Lula para o Superior Tribunal de Justiça foram nomeados. Os novos ministros foram oficializados na edição extra dessa sexta-feira do Diário Oficial da União. A expectativa é que Daniela Teixeira, Teodoro Silva Santos e José Afrânio Vilela tomem posse no dia 22 de novembro.
As vagas a serem preenchidas são referentes às aposentadorias dos ministros Félix Fischer e Jorge Mussi. A terceira cadeira será ocupada em decorrência da morte de Paulo de Tarso Severino, em abril deste ano. O STJ é composto por 33 ministros. Um terço deve ser escolhido entre desembargadores federais, um terço entre desembargadores de justiça e um terço entre advogados e membros do Ministério Público. 7h23. Diante do fechamento da passagem de Rafah nesta sexta-feira, os brasileiros e familiares que estão na faixa de Gaza devem fazer uma nova tentativa de cruzar a fronteira hoje, sábado. A informação foi confirmada junto à Embaixada do Brasil na Palestina. Apesar do nome de 34 brasileiros e familiares próximos constarem na lista desta sexta-feira, a passagem não ocorreu diante de um impasse com a retirada de feridos do território palestino. A retirada do grupo a ser repatriado pelo Brasil, porém, depende da reabertura da fronteira pelo Egito. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou mais cedo que a situação na faixa de Gaza impede cravar uma data de saída para os brasileiros. E o pagamento do 13º salário deve injetar 291 bilhões de reais na economia. Vamos conferir essa reportagem com René Almeida. De ano é época do tão esperado 13º salário. A primeira parcela do benefício deve ser paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Neste ano, o 13º tem potencial para injetar na economia brasileira cerca de 291 bilhões de reais. O montante representa aproximadamente 2,7% do produto interno bruto do país. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. O diretor técnico adjunto, Vitor Pagani, explica por que o benefício é importante para a economia nacional. Para o dinamismo da economia, para aquecer o mercado interno de consumo de massa do país, e aí beneficiando tanto o comércio, né, quanto também o setor industrial, o setor de serviço e, inclusive, beneficiando a arrecadação, né, do próprio governo. Então, a importância do 13º para aumentar o poder de compra dos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas, mas também para dinamizar a atividade econômica. Ao todo, cerca de 87 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com o pagamento do 13º salário, sendo 69% trabalhadores do mercado formal, inclusive empregados domésticos com carteira assinada. Aposentados e pensionistas da Previdência Social correspondem a 37% dos beneficiários. A média do salário extra neste ano é de R$ 3.057. Então a gente tem ali que o maior valor é pago para os trabalhadores empregados no setor de serviços, né, que inclui a administração pública, e em seguida para os trabalhadores empregados no setor da indústria. E o menor valor é pago para os trabalhadores empregados no setor da agropecuária, extração vegetal, caça e pesca. Ainda segundo o DIEESE, o maior valor médio para o 13º deve ser pago no Distrito Federal, R$ 5.400. Já o menor será destinado aos trabalhadores do Maranhão, R$ 2.087 em média. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h26. Os donos de veículos emplacados em Goiás têm até o fim deste mês de novembro para se cadastrar no programa Nota Fiscal Goiana e garantir desconto de até 10% no imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, do ano que vem. O benefício é concedido para aqueles que pedirem CPF na nota nos 12 meses anteriores. O abatimento no imposto de todos os veículos registrados no nome do contribuinte pode variar de 5% a 10%, dependendo da quantidade de bilhetes gerados a partir das notas fiscais emitidas no período com o CPF do consumidor. Cada R$100 em compras dá direito a um bilhete. Pelo menos 12 devem ser acumulados para se alcançar o desconto mínimo de 5%. A redução é automática e será informada no campo de observações do boleto do IPVA do ano que vem
que poderá ser emitido pelo próprio dono do veículo no site do Detran Goiás. O consumidor também pode acompanhar o percentual que já alcançou no quadro bilhetômetro na área restrita do site da Nota Fiscal Goiana, www.economia.go.gov.br/NF Goiana. Para acessá-lo, basta fazer o login com senha. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que Goiás é o segundo estado do país em percentual de pessoas com posse de celular para uso pessoal. Segundo o levantamento, 91,2% da população goiana com mais de 10 anos tem o aparelho. Os dados são referentes a 2022 e o maior resultado foi do Distrito Federal, com 94,3%. Ainda de acordo com o IBGE, o grupo etário em que a posse do telefone móvel é mais frequente é dos 30 aos 39 anos, 97%, e a menor frequência é entre 10 e 13 anos, 60,4%. Já em relação aos idosos 60 anos ou mais, 81,8% tinham um celular. 7h28. E a Anatel muda regras do direito do consumidor. Para especialistas, a decisão melhora em alguns aspectos para o consumidor e piora em outros. Vamos conferir com Sabrina Monteiro. Agência Nacional de Telecomunicações alterou as regras do direito do consumidor. Antes, quando o consumidor ele ficava devendo por 30 dias o seu serviço, ele era cobrado por isso. Ele só recebia ligações, mas era cobrado. Então, impossibilitou essa cobrança. Então, vai ser gratuito. Outra coisa é que as operadoras terão que fazer agora um quadro em fácil linguagem, de simples compreensão, comparando preços, serviços, valores unitários, principalmente o preço que ela está pagando por megabyte de internet. Então, isso foi bem bacana no direito de informação e transparência. E também, um pouco, medidas para combater ainda mais aquelas ligações de telemarketing, né? Que nos perturba, nos oferece serviço que a gente nunca pediu. Então, esses, basicamente, são os pontos positivos dessa nova mudança. O advogado Cícero Goulart acredita que a decisão da Anatel prejudicou mais o consumidor. Eu acho que a Anatel mandou muito mal no que se refere a direitos do consumidor. Ela foi muito mais pró-empresa. Por quê? Porque, por exemplo, antes o consumidor que tinha um pacote contratado de internet, quando acabava esse pacote, reduzia a velocidade da internet, mas ele conseguia acessar a internet. Agora vai cortar, ele vai ficar offline. Também o fechamento de milhares de lojas. A Anatel mudou o critério de abertura e manutenção de lojas físicas presenciais. De quase 3 mil lojas, a expectativa é que vá para 700 lojas, porque eles mudaram do critério populacional para o critério de acesso ativo. Outra coisa muito desvantajosa é a migração de plano. Se a operadora acabar com o plano, já aquela oferta que você já tem, ela vai te oferecer para você mudar para um outro. Se você não fala nada, ela vai poder migrar você automaticamente para um plano igual ou inferior, que você vai pagar menos. Então, em tese, veio para dar planos mais baratos ao consumidor, mas retirou direitos. Deu com a mão e retirou com o outro. Conversamos com alguns consumidores para saber o que eles acharam das novas regras. Concordo plenamente, parar de vez essas ligações, porque outro dia mesmo, tinha dias que eu recebia mais de 15 ligações e era muito chato, muito inconveniente. Na realidade já presta um serviço de má qualidade, entende? Que às vezes você quer até pagar, às vezes é difícil, entende? E aí ainda cortando isso tudo, só piora a situação. A questão de cortar a internet de uma vez, aí isso é ruim, isso é desvantagem. Referente ao ponto físico parar de existir, eu acho que é ruim, tanto para quem é o trabalhador, quanto para a gente quando vai querer resolver alguma coisa, né? Porque resolver pelo celular nem sempre você consegue. Você tem que ir mesmo na loja, no estabelecimento, para poder conseguir resolver. Então, eu acho que tem o seu ponto positivo e negativo em relação a isso, né? Enquanto a internet, eles estão no direito deles, né? Se a gente não tiver pago. Então, acho que nisso daí eu não vejo problema. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h32. Vamos então ao esporte, mais precisamente ao futebol. E o Botafogo chegou a um novo nome para substituir Lúcio Flávio, cuja saída foi decidida após a derrota de virada para o Grêmio nesta quinta-feira.
O técnico Thiago Nunes, que estava no Sporting Cristal do Peru, assumirá a função. O treinador já mantinha conversas com o clube visando a temporada de 2024, mas a sequência de derrotas do Alvinegro, que colocaram a liderança do Brasileirão em risco, fizeram as tratativas por um acerto imediato avançar. A ideia ganhou força já na madrugada de sexta-feira após o revés de virada para o Grêmio. A diretoria buscava um nome que conhecesse o contexto do futebol brasileiro. Nunes, que apareceu ao cenário nacional num bom trabalho no Atlético Paranaense entre 2018 e 2019, era a opção favorita do clube. E o Atlético Mineiro começa a se movimentar no mercado antes mesmo do fim da temporada. O clube iniciou conversas preliminares com Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras. O meio-campo pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra e está emprestado ao Olympiacos da Grécia. Segundo a fonte ouvida, não houve proposta ainda e sim conversas preliminares para entender a situação do jogador que interessa ao Galo. Scarpa foi eleito o melhor jogador do Brasileirão de 2022 com Palmeiras. Ao fim da temporada, deixou o clube paulista de graça com o fim do contrato rumo à Europa. Com o time inglês, o vínculo do jogador é até o fim de 2026. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h33. Produtores rurais perderam litros de leite, queijos e derivados por falta de energia elétrica em Nova Crixás e Planaltina de Goiás. Segundo a Equatorial, a instabilidade no tempo e as descargas elétricas comprometeram o fornecimento de energia nessas regiões. Em Nova Crixás, um fazendeiro relatou que ficou 36 horas sem energia e que perdeu mais de 1.000 litros de leite. Para não perder a ordenha, o produtor rural disse que acabou doando uma parte do leite para os vizinhos e que a outra parte foi utilizada para alimentar os porcos da fazenda. Já em Planaltina de Goiás, os produtores alegaram ter ficado uma semana sem energia. De acordo com eles, uma produção inteira de queijo foi perdida devido à falta de refrigeração. Os moradores contaram que a falta de energia elétrica está ficando cada vez mais frequente nos últimos meses. Em nota, Equatorial explicou que ventos, chuvas e descargas elétricas prejudicaram a instabilidade nas regiões rurais. A companhia ressaltou que a energia já foi normalizada desde a última quarta-feira em Nova Crixás. As redes da cidade teriam sido afetadas por causa de um temporal na terça-feira. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h34. E a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mineiros, a APAI, realiza neste domingo, a partir do meio-dia, o evento Costelão da APAI. Quem comenta sobre este assunto agora no Jornal Verde Vale é o presidente da entidade, Jerônimo Dias de Jesus. A importância da Liliane e todos os ouvintes desse costelão é o seguinte: a manutenção da nossa querida APAI de Mineiros, né? Porque a APAI, ela depende exclusivamente da boa vontade das pessoas. Temos ajudas do governo municipal, do governo estadual, mas a grande parte da manutenção da APAI, ela vem das pessoas de bom coração, como esses que estarão indo nesse costelão. Então, o costelão é aquele complemento que a gente faz todo ano, como temos o costelão e também temos o galeto com massas. Então, esse é o complemento dos gastos que a instituição tem, né, no seu dia a dia, que não são poucos. Hoje nós estamos atendendo aproximadamente 214 pessoas. Então, quando eu refiro pessoas, é porque tem de um aninho até enquanto tiver vidas. Então, você vê que é muito gasto, né, que nós temos. Então, a gente tem que fazer essas realizações para conseguirmos manter aquela instituição de suma importância para a nossa cidade de portas abertas. As pessoas interessadas em participar desse costelão, né, fala um pouco sobre o dia, o local, o horário, se tem que levar pratos e talheres, como é que vai funcionar esses detalhes? Ele vai ser realizado agora no próximo domingo, né, a partir do meio-dia, na quadra mesmo lá da APAI. Então tem que levar pratos e talheres. Nós não iremos servir marmitex, como é de praxe, né, porque o costelão em si, ele não tem como a gente servir, porque ele não tem como servir, né, na marmita. Mas se as pessoas que quiserem levar suas marmitas e almoçar e levar, digamos, adquirir outro ingresso e levar uma marmita, também pode, fique à vontade, né? O ingresso é R$40, então a partir do meio-dia, lá mesmo na quadra da APAI. Os interessados em comprar esses ingressos, como pode fazer? Pode estar ligando lá na APAI, no 3661-1888, também pode estar me ligando, né, no
99982-1092, só repetindo, né, os telefones. Da PAI é 3661-1888 e o meu é 99982-1092. E também nós vamos estar vendendo na portaria também. E também lá na PAI, se as pessoas quiserem adquirir, pode estar dando uma passadinha lá na PAI e adquirir os seus ingressos também, que será de muita importância, especialmente para aquelas pessoas que ali são atendidas, né? Porque quem depende diretamente de todo esse nosso trabalho são aquelas pessoas que ali são atendidas. Desde já, muitíssimo obrigado e que Deus abençoe a todos. 7h37 agora. Último intervalo do Jornal Verde Vale deste sábado. Já. Defesa Agropecuária Goiana é referência em todo o território nacional. E Pasgo Saúde alerta para o prazo final de atualização cadastral de beneficiários. E na China, governador Ronaldo Gaiado fecha acordo para a instalação de segundo gigante industrial em Goiás. Você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h41 agora. E o presidente Lula encaminhou ao Senado Federal os nomes dos 2 novos indicados para a diretoria do Banco Central, Paulo Pichetti e Rodrigo Alves Teixeira. Os 2 nomes já haviam sido divulgados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no fim de outubro. O servidor de carreira Rodrigo Alves Teixeira foi indicado para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, enquanto o economista Paulo Pichetti deve ir para a diretoria de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos. E a Enel São Paulo informou nesta sexta-feira que restabeleceu o fornecimento de energia para todos os clientes impactados pelo apagão em São Paulo, que teve início na última sexta-feira, dia 3. Em nota, a empresa disse que continua trabalhando em ocorrências específicas que surgiram nos dias seguintes à tempestade. De acordo com a empresa, os fortes ventos registrados na última sexta-feira danificaram de forma severa a rede de distribuição, quebrando centenas de postes, derrubando transformadores e rompendo cabos elétricos. No primeiro dia de apagão, 2.100.000 clientes da Enel ficaram sem energia em São Paulo. Na quarta-feira, último dia 8, 100.000 pessoas ainda estavam sem energia na capital paulista. E a onda de calor vai ganhar força sobre o Brasil nesse fim de semana. Vamos conferir essa previsão com Alexandre Figueiredo. O segundo final de semana do mês de novembro deve começar quente em boa parte do Brasil. Essa deverá ser a 4ª onda de calor do país neste ano, em especial no sul e sudeste, de acordo com a previsão da Climatempo, como explica a meteorologista Josélia Pegorim. Esse é um fim de semana onde nós vamos ver uma onda de calor começando a ganhar força sobre o Brasil. E na região sudeste nós vamos ver uma elevação de temperatura bastante grande e a cidade de São Paulo poderá registrar aí a sua maior temperatura do ano e até mesmo um valor assim muito especial, que nós poderemos ter até 37 graus na cidade de São Paulo. Sudeste do Brasil, muito sol, muito calor e pouca chuva nesse fim de semana. No sul, além do calor, há alerta para chuvas e tempestades. Já no centro-oeste, as temperaturas seguem elevadas e devem superar os 40 graus Celsius. A meteorologista também detalha boas notícias para a região norte e a previsão de praia na região nordeste. Destaque para a região nordeste do Brasil é sol e calor, pouca chuva, temperaturas aí em torno dos 40 graus, interior do Maranhão, do Piauí e também na parte oeste da Bahia. No norte do Brasil, pancadas de chuva podem acontecer em todas as áreas, até mesmo na região de Manaus, aliviando ali um pouquinho a seca, mas vai ser também um fim de semana de muito calor e pancadas de chuva que poderão acontecer aí em todos os estados. A nova onda de calor reforça dados coletados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, divulgados nesta semana, de que a temperatura média do Brasil atingiu o recorde pelo 4º mês seguido este ano. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h44 agora. O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, o IPASGO Saúde, emitiu um comunicado importante aos beneficiários do plano,
ressaltando a data limite para a atualização de cadastro, que se encerra agora, dia 15 de novembro. Essa ação, iniciada no fim de setembro, tem como foco os beneficiários que possuem informações desatualizadas ou incompletas, como o nome da mãe e a ausência do número do cadastro de pessoa física ou CPF. O Ipasgo Saúde, Daliana, disponibilizou um vídeo tutorial em seu site orientando os beneficiários sobre como verificar se necessitam ou não corrigir os seus dados cadastrais. E além da plataforma online, a regularização cadastral pode ser realizada por meio do serviço de teleatendimento no número 0800 62 1919 ou presencialmente nos postos de atendimento do Ipasgo Saúde e nas unidades VaptVupt em todo o estado. Como parte de um esforço conjunto para garantir a conformidade das informações dos beneficiários, o Ipasgo Saúde também está enviando cartas de notificação aos cidadãos que precisam atualizar as suas informações e fazendo ligações telefônicas exclusivamente pelo telefone 3238-2400. E o governador Ronaldo Caiado fechou um acordo com a gigante chinesa Weichai Power, fabricante de motores, máquinas agrícolas de construção e embarcações, durante reunião realizada nesta sexta-feira. A nova unidade da empresa será no município de Itumbiara, no sul do estado. A companhia integra o grupo Shandong Heavy Industry, um dos maiores conglomerados asiáticos. Outra expectativa da Comissão Goiana naquele país é selar a negociação para a instalação de outro já multinacional no estado. A previsão é que esse acordo seja firmado ainda hoje, sábado. A Weichai é a segunda indústria que confirma a operação em Goiás, após a missão comercial do governador Ronaldo Caiado à China. Na terça-feira, a Tint Power, fornecedora de sistemas de energia limpa, garantiu o início das operações também em Itumbiara. Weichai é a 18ª maior empresa chinesa com faturamento anual de cerca de 52 bilhões de dólares. A companhia é detentora de marcas italianas Ferretti, que produzem iates, e da Lovol, de máquinas de construção e também de equipamentos agrícolas. E a polícia coleta materiais genéticos de condenados para facilitar investigações. Vamos saber dessa novidade com Lucas Santana. É mais uma vez o trabalho de integração das forças de segurança do estado de Goiás. Isso aqui que está sendo feito hoje é a coleta de quase 1.200 materiais genéticos desses apenados ali do complexo penitenciário em Aparecida de Goiânia, demonstra mais uma vez que o trabalho integrado, as forças de segurança, a Polícia Técnico-Científica e a Polícia Penal trabalhando nessa integração, gera aí a sociedade goiana mais uma ferramenta de combate ao crime. Essa operação, ela correu muito bem. Então, o Banco de Perfis Genéticos da Polícia Científica Goiana já tem cadastrados mais de 11.300 DNAs de indivíduos condenados, além dos vestígios, que é um instrumento poderoso de investigação policial, uma vez que muitas vezes esses indivíduos acabam por reincidir no crime, então logo retornam ao seio da sociedade. E nessa hipótese, uma vez que estejam cadastrados, essa coleta de DNA, ela é feita continuamente. O que nós fizemos agora foi uma operação para intensificar e aumentar ainda mais o nosso banco de perfis genéticos. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h48. Agora vamos então ao esporte. Destaque agora para os clubes do campeonato aqui do estado de Goiás. O Vila Nova, Daliana, ainda continua vivo na briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro, só que da Série B. Nesta sexta-feira, no Oba, o Tigrão recebeu Londrina em um jogo tranquilo. O Colorado venceu o duelo por 4-1. Rafael Donato, Igor Henrique 2 vezes e Ronald marcaram para os goianos. Garratti descontou para os paranaenses. A vitória mantém as esperanças do Tigrão, que chegou aos 58 pontos e agora ocupa a 6ª colocação. Porém, os rivais ainda entram em campo. Já o Londrina, com a derrota, acabou rebaixado. Com 28 pontos, o time segue na 19ª colocação. O Colorado agora volta a campo no dia 19, novamente no Oba, dessa vez contra o Ceará. Os paranaenses enfrentam o Novo Horizontino no dia 17 no Estádio do Café. 7h49. Em um jogo com cara de decisão para Esporte Atlético Goianiense, melhor para o Dragão. Com muita disposição das duas equipes, mas pouca inspiração, o placar não saiu do 0-0, que manteve o Dragão no G4, assumindo provisoriamente a vice-liderança. Já o Sport segue fora do G4 e ainda pode perder mais 2 posições no complemento da 36ª rodada.
Tanto o Sport quanto o Atlético Goianiense agora tem mais 2 jogos para encerrar a Série B, um em casa e outro fora. No próximo sábado, o Dragão visita o Mirassol no interior de São Paulo e na última rodada recebe o Guarani do Antônio Ascioli. Já o Sport visita o líder Vitória no Barradão no próximo sábado e encerra a sua participação contra o Sampaio Correia na Ilha do Retiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h49. E desenvolvido pelo governo de Goiás, o trabalho de defesa agropecuária é uma referência em todo o território nacional e tem despertado interesse até em países vizinhos. Prova disso é o volume de solicitações que a Agência Goiana de Defesa Agropecuária recebe, vinda de diversos estados brasileiros, com destaques para as regiões norte e nordeste do país, para a cessão do Sistema de Defesa Agropecuário SIDAGO, tecnologia desenvolvida para o acompanhamento das ações sanitárias animais e vegetais. Conforme informa o gerente de tecnologia da agência, Carlos Haues, atualmente 14 estados brasileiros passaram pela transferência da tecnologia desenvolvida pelos técnicos da agência. Outros 2, Sergipe e Pará, já fizeram a solicitação para o uso. São Paulo e Minas Gerais enviaram equipes à Goiânia com o objetivo de realizarem consultorias para aprimoramento dos seus sistemas próprios. Técnicos do Suriname também já visitaram o órgão interessados em compreender o funcionamento dessa tecnologia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h50. Mais de 41 milhões de pessoas ainda têm dinheiro esquecidos em bancos e instituições financeiras. Milena Abreu é quem traz essa reportagem. Mais de 41 milhões e 200 mil pessoas ainda têm dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras. Dados divulgados pelo Banco Central revelam que ao menos 7,330 bilhões de reais ainda aguardam resgate no sistema de valores a receber. Do total de esquecidos, 38.252.616 são pessoas físicas e quase 3 milhões deles são pessoas jurídicas, ou seja, empresas. Ainda segundo o Banco Central, a maior parte das pessoas e empresas que ainda não fizeram o saque têm direito a quantias pequenas. 63 em cada 100 pessoas, por exemplo, têm até R$10. Aproximadamente 25% deles têm valores entre R$10,01 e R$100. 10 em cada 100 não sacaram valores que vão de R$100,01 a até R$1.000. E só 1,75% dos esquecidos, menos de 2 em cada 100, têm direito a receber mais de R$1.000. Desde que começaram as devoluções, 5,160 bilhões de reais que estavam esquecidos em bancos e instituições financeiras voltaram para o bolso de seus donos. Esses dados mais atualizados consideram as movimentações realizadas até o mês de setembro. Até o fim do 9º mês deste ano, 16.548.665 correntistas haviam resgatado alguma grana. Isso não representa nem 30% do total de mais de 57.700.000 correntistas que foram incluídos na lista desde o início do programa, em fevereiro do ano passado. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. 7h53 agora. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal Verde Vale. Agradecendo a você mais uma vez pela sua audiência e participação conosco desde as 7 horas da manhã. Tenham todos um ótimo sábado, um excelente final de semana. Jornal Verde Vale volta na segunda-feira no seu horário habitual a partir das 6:30 da manhã. Bom dia, Daliana. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que fez companhia até agora, 7h53. Desejamos para você um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Um abraço.